Olá, adolescentes, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã. Hoje nós vamos abordar a aula de número 68 do nosso livro 2. Espero que cada um de vocês estejam bem. Estou com muita saudade de alguns de vocês. Alguns faz muito tempo, né, que eu não vejo. Alguns faz até meses, né, que não nos falamos. Infelizmente, por vários motivos, né. Então, tenho saudade de cada um de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, né? Adolescentes, peço por gentileza que abra suas Bíblias comigo em Números capítulo 13, o quarto livro de Moisés do Pentateuco, chamado Números. Nós bem sabemos, né, o Pentateuco com 5 livros. Primeiro Gênesis, Êxodo, Levítico, quarto livro Números. Vamos ler uma passagem em Números capítulo 13, por gentileza. Vamos ler alguns versículos separados, por gentileza. Vamos ler primeiro de 1º ao 3º versículo, e depois vamos ler do 21 até o final do capítulo, tá? Então, é um trecho um pouco longo, não muito, mas requer nossa atenção, porque nós vamos lidar com coisas muito importantes e podemos nos distrair com facilidade e não entender o contexto, não entender a mensagem do Senhor para nós. Então peço por gentileza a cada um de vocês que tire as distrações, se puder deixar o celular somente focado na aula, ou o seu notebook ou computador, que seja, para que não tenha nenhuma distração de notificação e outras coisas mais, para que você possa concentrar nessa passagem que vamos ler, por gentileza, e também na lição que será dada, por favor, tá bom? Vamos ler aqui então essa parte da palavra. Peço por gentileza para abrir suas Bíblias comigo. Vamos ler Números capítulo 13, versículo de 1 a 3, por favor, e depois 21 ao final do capítulo, tá ok? Dizendo assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Vamos ler agora o versículo 21 desse mesmo capítulo, versículo 21, dizendo assim: Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak,
descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Pois bem, quando nós pensamos, adolescentes, em pecados graves, o que vem à sua mente? Talvez venha a você assassinato, homicídio, roubo, furto, corrupção, mentiras. Você pensa nesses pecados como graves, porque eles realmente são graves de fato. Mas existe um pecado ainda pior do que esse, na verdade, que é a mãe desses pecados. E o pecado desse é a incredulidade. A incredulidade, ela tem várias vertentes. Uma delas é não crer que Deus existe, isso é uma incredulidade. Outro tipo de incredulidade é não dar crédito à palavra de Deus. É não crer naquilo que Deus falou como verdade. Isso é algo horrível. É comparar o Deus eterno como homem, como um de nós. Isso é uma blasfêmia, isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa totalmente ofensiva aos olhos do Senhor, que o Senhor odeia, o Senhor repudia. Ok? Então vejamos, aqui está diante de nós um grande exemplo de incredulidade dos filhos de Israel. Nós bem sabemos que os filhos de Israel tinham passado por várias experiências ao longo da sua jornada no deserto. Eles tinham visto várias manifestações do Senhor. Se lembra de algumas delas? Pois bem, nós podemos lembrar que o Senhor tinha operado a abertura do Mar Vermelho. O Senhor tinha feito perecer todo o exército de Faraó no Mar Vermelho. O Senhor tinha transformado as águas amargas de mar em águas potáveis. O Senhor tinha concedido água da rocha quando pediu para Moisés ferir a rocha. E ali jorrou água. O Senhor tinha concedido ao povo maná que vinha do céu. Codornizes para se alimentarem com carne quando eles murmuraram porque não tinha carne. O Senhor concedeu a eles uma nuvem durante o dia porque o sol era escaldante e não tivesse nenhuma desidratação. Também concedia a eles fogo durante a noite porque no deserto é muito frio. Então veja, eles tinham vários motivos para confiar no Senhor. Vários motivos para acreditar que a palavra do Senhor é verdade e iria ser cumprida. Porque o Senhor tinha prometido a Israel que daria a terra que manda leite e mel para eles. Porém, o que aconteceu? O povo se rebelou contra o Senhor com tão grande apostasia. Ou seja, abandono da fé. Voltou-se para trás. O povo agora estava cheio de dúvidas. A Bíblia nos diz que o Senhor enviou 12 espias para analisar aquela terra e para sondar se realmente aquela terra era boa, qual povo era, para que o povo ficasse encorajado que a terra era muito boa, realmente cumprindo a palavra do Senhor que era a terra que mana leite e mel. E para que eles pudessem voltar e trazer essas notícias para os israelitas. Uma terra que manda leite e mel. Só fazer um breve parênteses aqui. Quando a Bíblia fala de terra que manda leite e mel, era uma terra que obtinha o leite de cabras e também obtinha o mel de tâmaras. Eles extraíram o mel das tâmaras. Não era mel de abelha, como nós temos aqui no Brasil. Eles extraíam o mel das tâmaras. É bem maravilhoso isso. Então tinha muitas plantações de tâmaras. Realmente era uma terra que manava, que concedia em abundância leite e mel. Pois,
eles, ao verem todas essas maravilhosidades ali daquele lugar, a ponto de até realmente retirar um cacho de uvas, na qual 2 homens tinham que carregar de tão grande que era, mesmo assim, eles não estavam encorajados, agora estavam amedrontados perante aquelas dificuldades. E eles se apostataram da fé, mudaram as costas e voltaram atrás. Será que não há pecado semelhante em nós assim? Será que diante das verdades do Senhor nós muitas vezes não recuamos para trás? Quando o Senhor diz que aquele que se arrepender e crer será salvo, nós damos as costas e dizemos: deixa para depois. Quando eu for mais velho, eu penso em me arrepender. Agora eu sou jovem, eu quero me qualificar nos meus cursos. Agora eu quero ter uma boa profissão, eu quero me desenvolver em idiomas, eu quero ter uma boa faculdade, eu quero conhecer lugares. Deixa Deus para depois. Depois eu me envolvo com o Senhor. E nós negamos aquilo que o Senhor diz em sua palavra para arrepender-nos e buscar enquanto há tempo ao Senhor, como nos diz em Isaías capítulo 55. E nós damos as costas para o Senhor, como se o Senhor fosse uma pessoa rejeitada. Negamos os teus mandamentos. E vamos com força para buscar os nossos sonhos, vontades, apetites, prazeres. Será que há em nós mesmas atitudes como houve naqueles israelitas no deserto? Diante de tantas evidências bíblicas, na quais eles viram realmente, eles deram as costas e foram em direção oposta, murmurando contra o Senhor mais uma vez. E muitos de nós podemos ver vários sinais da manifestação do Senhor ao nosso redor. Podemos ver a conversão de pessoas ao nosso redor. Podemos ver os familiares, que certamente acreditamos que alguns dos seus familiares sejam salvos verdadeiramente. E você pode ver os sinais, você pode ver o testemunho, você pode ver aquilo que o Senhor efetuou, quer seja na sua mãe, no seu pai, no seu tio, ou em algum familiar seu, ou algum amigo. Você pode ver isso. E toda essa grandiosidade de Deus em salvar pecadores, você pode ver isso. E sabe o que você faz? Você dá as costas, como fez os israelitas. Deixa para depois. Que triste essa rebelião. Que triste essa apostasia, esse abandono, essa negligência, essa atitude tão grosseira para com o Senhor. Adolescente, pondera essas palavras em seu coração, porque o nosso tempo aqui nessa vida é muito curto, tem que ser gasto em busca do Senhor. Porém, acontece uma coisa, não fica por isso mesmo. Os nossos pecados não ficam por aí por isso mesmo. Se eu zombo da palavra do Senhor, faço piada, chacotes com o nome de Deus, se eu peco em secreto para os meus pais não ver, se eu tenho atitudes errôneas e imorais aos olhos de Deus, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece seus pensamentos, o Senhor sabe todos os pensamentos que você teve nessa semana, Ele sabe muito bem disso. E se você tenta esconder e se falar, um dia eu vou tratar com eles, possa ser que não tenha tempo de tratar com eles, possa ser que não. Porque qual foram as consequências dos pecados dos israelitas? A Bíblia vai dizer bem claramente no capítulo 14, o Senhor dizendo a Moisés, veja comigo aqui em Números, um capítulo adiante, Números 14, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei
a ti, povo maior e mais forte do que este. Aqui nós vemos que Moisés vai interceder pelo povo e o Senhor vai ouvir o clamor de Moisés pela sua misericórdia. Olha, agora olha o que acontece com aquele povo. Aqui nesse mesmo capítulo 14, versículo 21 agora. Vamos ler o versículo anterior, 20, só para nós acompanharmos o raciocínio, por favor. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Moisés rogou ao Senhor e ele perdoou o pecado do povo ali. Mas, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis, e nenhum deles que me provocaram haverá. Olha só o versículo 29. E neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também a todos os que foram contados segundo a toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O que está acontecendo aqui? Depois do povo ter murmurado contra o Senhor se manifesta ali e fala com o povo. Até quando vós murmureis contra mim? Ali a indignação do Senhor para com aquela nação rebelde, perversa contra o Senhor. E o Senhor disse, por causa da iniquidade deles, eles não entrarão na terra prometida, eles não vão entrar. Que terrível. E o Senhor vai dizer mais, que os corpos deles perecerão nesse deserto. Terrível. O que isso quer dizer para nós? O que nós podemos aplicar aqui para as nossas vidas? É o seguinte. Que se nós mesmos, não dermos ouvidos à palavra do Senhor e continuarmos nossos pecados, nós não vamos entrar no reino celestial do Senhor. Eu penso, você adolescente, você meu jovem, que está há tantos anos ouvindo a palavra, talvez você tenha pais piedosos, talvez você tenha uma mãe que te oriente nos caminhos do Senhor, e que você está há anos lendo a palavra do Senhor, tendo convívio com essas verdades, vindo semanalmente, no domingo você vai aos cultos, e você não dá ouvidos, você tendo todo esse conhecimento da palavra, quando você passa dessa vida e você herdar o inferno? Já pensou nisso? O Senhor disse para aqueles homens, vocês não entrarão na terra prometida. A pessoa que triste isso acontecer com você, meu jovem, todo o seu conhecimento na palavra que você tem, todos esses anos a qual você teve ao som do Evangelho, todos esses anos a qual você teve presente, domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor. E depois, no final da sua jornada, você ouvir isso do Senhor: não entrará no meu descanso eterno. Apartai-vos de mim, vós que praticais, você que pratica a iniquidade. Eu penso ouvir isso do Senhor. Tantos anos ouvindo, tantos anos aprendendo, mas eu não coloquei em prática nada. Que triste o adolescente ver essas coisas. Mas pode ser uma consequência na sua vida, se assim você negligenciar as palavras do Senhor e não buscar o perdão. Será uma consequência na sua vida, certamente que sim. Porque o Senhor é misericordioso para perdoar aqueles que se arrependem, aqueles que voltam para o Senhor, para aqueles que são duros, obstinazes, que dão as costas por mandamentos do Senhor e vão com força em seu pecado. A esses, ira, julgamento, repreensão e angústia da parte do Senhor. Adolescente, nós podemos ver aqui, jovem, maravilhosamente, que houve alguns que deram ouvidos à palavra do Senhor.
Ainda bem por isso. Um deles foi contado como Josué e Caleb, que deram ouvidos à palavra do Senhor. Semelhantemente também, há muitos jovens, muitas crianças, adolescentes que creram no Senhor verdadeiramente. E o Senhor diz, de 20 anos para baixo entrarão na terra prometida, de 20 anos para cima não entrarão, porque foste incrédulos, murmuradores. Então essa é a palavra do Senhor. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, poupou um remanescente. Assim é a palavra do Senhor. Alguns crerão na palavra que será dita, buscará o Senhor, haverá fé em seus corações, serão salvos e naquele grande dia estará com Cristo nos céus. Porém, outros não. Outros não darão ouvidos à palavra do Senhor, darão as costas, desprezarão, pisará em cima da palavra dita, abandonarão a sua fé, ou a fé que professava de seus pais, e irão no mundão afora. Em qual desses dois você deseja estar, ô jovem, adolescente? Em qual dessas condições você deseja estar, jovem, adolescente, está me ouvindo? Naqueles que crerão a palavra e herdarão os céus, ou naqueles que desprezarão a palavra e herdarão a eternidade de sofrimentos? Em qual condição dessa você está? Essa é a mensagem para você refletir e dizer. Se você está em dúvida, se está em cima do muro ainda, você não sabe qual escolher, de que você busca o Senhor de todo o seu coração, Ele não te lançará fora. O Senhor prometeu isso. Todo aquele que vem após mim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, que nós podemos ver em João capítulo 6. Vá ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, busque a Deus de toda a sua alma, e você achará e encontrará descanso por toda a eternidade do Senhor. Também deixe essa mensagem com cada um de vocês para a vossa reflexão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou totalmente à disposição. Vocês podem entrar através dos seus pais, ou vocês mesmos mandarem mensagem para mim via WhatsApp ou e-mail. De qualquer forma, eu estou à disposição, tá bom? Mas reflita sobre essa mensagem, por favor. Guarde seu coração e não despreze-a, pois em breve o Senhor voltará, e em breve você terá que prestar contas pelos seus pecados. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. Vamos ficar agora com o hino de número 62 para a nossa reflexão e meditação do Senhor. Amém? Que o Senhor aplique essas mensagens em vossos corações. Deus abençoe.